Estamos no Setembro Amarelo, mês dedicado à prevenção do suicídio e também dedicado à conscientização de doenças mentais. Para se ter uma ideia, segundo o estudo da Unicamp, 17% dos brasileiros em algum momento já pensaram em tirar a própria vida. E para falarmos sobre esse assunto tão importante, eu recebo aqui no estúdio a psiquiatra Miriam. Seja muito bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, obrigada. É um prazer poder estar aqui para falar sobre esse assunto tão importante. O prazer é todo nosso, Miriam, exatamente um assunto tão importante, né? Um mês dedicado a essa questão do suicídio e da saúde mental. Eu queria que a gente começasse falando sobre essa dedicação durante esse mês, mas que os outros também são bem importantes, né? Com certeza, é necessário falar o ano todo, né? Mas em especial o Setembro Amarelo foi o mês escolhido para a campanha de prevenção ao suicídio, que a gente chama de Setembro Amarelo. Esse foi uma campanha que é promovida desde 2014 pela Associação Brasileira de Psiquiatria e em conjunto com o Conselho Federal de Medicina. E é então a oportunidade que a gente tem de falar sobre o suicídio, né? Que tem dados muito alarmantes, tanto no Brasil quanto no mundo todo, né? Só para a gente ter uma ideia da importância do assunto, a cada 3 segundos uma pessoa atenta contra a própria vida no mundo e a cada 40 segundos uma pessoa se suicida de fato no mundo, né? Então por aí a gente já vê a dimensão do problema. Isso tudo por conta das doenças, né? Que a gente pode chamar doenças mentais, né? Eu queria que você falasse quais são os tipos de doenças. Eu sei que são muitos, mas as mais comuns ali que a gente compreende mais. Certo. Então, já se sabe hoje por estudos que cerca de 90% das pessoas que cometem suicídio têm um diagnóstico de algum transtorno mental. E entre os principais, em primeiro lugar, está a depressão, em segundo lugar vem o transtorno bipolar e em terceiro o uso de substâncias. Mas nessa lista também tem muitos outros, como esquizofrenia, transtorno de personalidade e por aí vai, né? Então, já que 90% desses casos têm um transtorno mental, é importante a gente falar sobre, né, o que acontece com essas pessoas e estimular as pessoas a procurarem ajuda, né? Porque esse assunto não pode ser um tabu. Isso, exatamente. Estimular as pessoas a procurar ajuda, mas quais são os sintomas que as pessoas devem ligar o sinal de alerta e dizer eu realmente estou precisando de ajuda? Tem sinais verbais, sinais comportamentais e algumas mudanças de humor que a gente pode considerar. Por exemplo, sinais verbais, quando a pessoa verbaliza que ela não está bem, quando ela fala mesmo, né, em morrer, que ela se sente um fardo para as pessoas, que a vida dela já não tem mais sentido. De alguma maneira ela tem uma fala que denota desesperança, né, que ela já não tem mais muita perspectiva de viver. Alguns dos comportamentos que a gente tem que ligar o sinal de alarme também é quando a pessoa deixa de praticar hobbies, coisas que antes ela gostava de fazer, ou deixa de ter aquela rotina de trabalho, de estudos, né, ela fica mais isolada. E a mudança do humor, a gente pode perceber, né, nas pessoas que a gente convive, que às vezes a pessoa está mais entristecida, mais quieta, acaba se isolando mais. Ou então ela tem alguns comportamentos no sentido de se despedir das pessoas, como por exemplo, preparar um testamento, ou então doar bens, né? E muitas vezes a pessoa até tem uma melhora repentina do humor, que acontece às vezes quando ela já decidiu que ela vai tentar o suicídio. Então é como se ela fosse um alívio para ela. Então a maioria dos casos de suicídio são evitáveis. Por isso que é importante a gente prestar atenção para saber pedir ajuda quando necessário. E na questão do diagnóstico mesmo, de qual doença? Porque às vezes os sintomas eles se confundem, não é, Miriam? Sim, é complexo. Eu queria que você falasse um pouco como é que vocês chegam a esse diagnóstico, porque são muitas doenças. Então por isso que é importante você procurar um profissional especializado, um psicólogo, um psiquiatra, que vai saber fazer essa diferenciação, né? Porque, por exemplo, se a gente for pegar a depressão, né, sintomas como desânimo, tristeza, irritabilidade,
pensamentos negativos, né? A própria perda de perspectiva, de não querer mais seguir aquela rotina. Mas tem que ser uma pessoa especializada, porque pelo senso comum fica difícil, porque, por exemplo, uma depressão, ela pode ser bipolar ou unipolar. E aí, para fazer essa diferença, tem que ter um treinamento especializado, né? É um diagnóstico que é complexo. Então, a gente tem que pensar em procurar um profissional com um pouco menos de estigma, né, de preconceito, porque às vezes as pessoas até se ofendem, né, quando a gente fala sobre isso. Pois é, tem essa questão, acho que ainda que é meio que um tabu, a pessoa se conscientizar que está doente e aceitar esse tratamento, né, e ao consultório do psiquiatra, por exemplo. Existem pessoas que criam essa barreira e aí só fica prejudicando a si mesmo, né. Essa questão do tabu é bem comum para vocês, né? Extremamente comum, é quase que todo dia, e isso é uma das maiores barreiras que a gente enfrenta, né, na prevenção do suicídio. É a pessoa tá mal, mas ela não querer falar sobre, não querer buscar ajuda, ou então até quando ela fala, as outras pessoas minimizam, né, ou não entendem a doença mental como uma doença de fato, realmente, né? Principalmente as pessoas mais antigas, às vezes elas têm uma ideia de que depressão é frescura, que é preguiça, né? Que é falta do que fazer. Falta de Deus, colocam até Deus no meio. Exatamente, isso, e não pode ser visto dessa forma, né? Porque aí a pessoa se fecha mais ainda e acaba sentindo até vergonha de falar sobre. Pois é. E a questão da continuidade, né? Uma vez que a pessoa quebra esse tabu aí, vai ao consultório, a gente sabe que tem que manter ali a regularidade das consultas, né? Aliado a um psicólogo, como é que vocês fazem a partir do momento em que o paciente chega, os próximos anos, porque tem gente que passa anos, né, no tratamento. Exato. Assim, depende muito do diagnóstico, né? Por exemplo, a gente sabe que esquizofrenia, transtorno bipolar são doenças crônicas, que não têm cura, mas tem tratamento. Então, para sempre a pessoa vai precisar estar acompanhando com, no mínimo, um psiquiatra. E provavelmente um psicólogo também. Mesma coisa a esquizofrenia. Agora, se for um quadro de ansiedade, um quadro depressivo, por exemplo, ela pode usar a medicação por 1 ano, parar e depois ficar bem. Mas é muito importante ela seguir as orientações de tomar medicação, outras orientações que são dadas em relação ao estilo de vida, né? E não parar por conta própria com o tratamento, que acontece muito também, que é quando a pessoa melhora, daí ela pensa, não, agora eu já tô bem, não preciso mais, só que se não for pelo tempo que é indicado, pode voltar de novo. E pode voltar pior. Isso, e aí é mais difícil ainda de tratar. Meu Deus. E tem a questão também dos adolescentes, né? Que hoje em dia, assim, é bem complicado. Às vezes os pais não conseguem identificar dentro de casa a situação daquele adolescente que precisa ir ao psiquiatra também, né? Hoje a gente tem que realmente viver com esse alerta ligado, prestar atenção nas pessoas, dentro de casa e fora de casa, não é isso? Isso mesmo. Miriam, muito obrigada por ter vindo mais uma vez aqui, tá bom? Obrigada também. Até uma próxima. Foi um prazer.